Salve, tudo bem com você? Estamos começando por aqui mais uma edição do PrefCast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto, para você que se interessa em saber de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Hoje a gente vai falar sobre cultura e para isso nós temos a presença do nosso secretário de Cultura, Pedro Ganga. Prazer recebê-lo aqui, Ganga. Seja bem-vindo ao PrefCast. Prazer é meu, Darcio. Eu estou ouvindo pela primeira vez no PrefCast, né? Espero passar informações importantes e que esclarece a nossa comunidade, né? A função da cultura é trabalhar para a comunidade, para que a gente cada vez tenha uma cidade mais animada, mais rica, mais efervescente, né? E a gente espera que as pessoas frequentem os eventos cada vez mais e se sintam assim, que pertencem ao município, mesmo aqueles que vieram de fora, né? Bom, você falou em efervescência cultural, nós estamos aí às portas de um dos eventos que mais gera essa efervescência cultural na nossa cidade, que é o FIT, né, secretário? Inevitável a gente começar falando disso, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que completa agora 54 anos e vai ser realizado entre os dias 20 e 29 de julho. Eu queria saber o que o público pode esperar para essa edição. É uma primeira edição pós-pandemia, né, sem as restrições da Covid-19. O que vem por aí nessa edição? Olha, vem muita coisa boa, tá uma programação bastante potente, né? O trio de selecionadores, nossos curadores, cada um de uma região do país, né? Que se encontraram depois de um trabalho, de um olhar individual de cada um, né? Que cada um fica no seu mundo lá, olhando para quase 800 espetáculos e cada um se encontra depois em Rio Preto. A gente coloca eles no hotel, que eles ficam uma semana aqui trabalhando das 9 da manhã até 9, 10 horas da noite. Aí cada um traz o seu olhar e aí esses três olhares convergem e vão discutindo, porque é aquela coisa, daquele pacotão enorme fica assim, esse sim, esse talvez e esse não. Mas talvez esse, um que está lá no não lá, talvez chega dois outros curadores que falam, não, eu enxerguei umas coisas aqui interessantes, vamos dar uma revisão, né, nesses olhares aí de cada um e tal, né? Então, enfim, eu acho que a curadoria foi muito feliz, nós estamos contentes com o trabalho que eles realizaram e o festival ele vai ser, pela primeira vez agora, depois de alguns anos, todos os espaços que a gente denomina como palco italiano serão ocupados, né? O Teatro do SESI, numa parceria com o SESI, o Teatro do SESC, que o SESC é o grande realizador do festival desde 2001, né, que quando o prefeito Edinho assumiu aí a prefeitura, transformou o Festival Nacional, que começou em 69 e que teve edições maravilhosas na Praça Cacido Abeck, na região da Casa de Cultura e do Teatro Municipal. Aí ele transformou isso aí, né, em festival internacional. De lá para cá, o SESC tem vindo com a gente nessa realização, então os grandes realizadores é a Prefeitura e o SESC, né? E juntamente com esses grandes espaços, ô Ganga, também os palcos espalhados, os espetáculos espalhados pelas ruas, pelos espaços alternativos, né? Exatamente, porque além dos palcos italianos, que agora esse ano volta o Teatro Humberto Sinibaldi Neto, né, que tá, graças a Deus concluímos a reforma, tem os espaços tradicionais de rua, né, tanto no centro da cidade, já usamos muito a Praça Dom José Marcondes, a Praça Rui Barbosa. Esse ano vamos ter espetáculo dentro da biblioteca da Unesp, né? Nós nunca fizemos, já fizemos no pátio da Unesp, mas dentro da biblioteca, é um espetáculo que é produzido para fazer dentro de bibliotecas. Isso é uma novidade neste ano. Vamos ter, tradicionalmente, a Praça de Engenheiro Schmidt, a Praça de Talhados, né? As praças centrais, são lugares inusitados que o público está passando e encontra um espetáculo, ele dá uma parada. Se ganhou, se conquistou, o espetáculo conquistou a pessoa, ela fica. Então ela
fica um pouco, depois ela pode ir embora, mas são espetáculos que fica aberto para qualquer espectador que passa, e muitos deles ficam até o final porque nunca tinha visto, às vezes, um espetáculo teatral na sua essência, na sua vida, né? E aí eles acabam se encantando, e com certeza quando vai ter um outro no caminho deles vão parar de novo. Então o FIT ele tem essa qualidade de experimentar espaços novos, inusitados. O FIT já foi feito dentro de manicômio, foi feito no Cadeião, quando desativou lá o Cadeião, que agora é a FATEC, lá antes de se virar a FATEC, nós fizemos lá o Grupo Vertigem, né? Nós fizemos o FIT no manicômio Egas Muniz, que foi um manicômio, depois trouxemos um espetáculo lá de Recife, né? Nós fizemos o FIT na Igreja Basílica, fizemos em prédio de 12 andares, com cadeiras aéreas, né? Com hastes aéreas na represa. O FIT já foi para muitos lugares. Fizemos dentro de uma fazenda, no meio de um pasto, onde as vacas estavam ali pastando, né? Montamos a arquibancada dentro de uma fazenda e os ônibus pegavam os espectadores aqui no centro e levava até essa fazenda, depois trazia de volta, né? O FIT não se cansa de experimentar. E aí as pessoas ficam esperando isso, porque ele é um festival antigo que todo ano a plateia, e agora? O que vai ter neste ano, né? E além desses espaços todos alternativos, é importante a gente lembrar que um dos grandes palcos do FIT, na verdade, de toda a cultura de Rio Preto, é o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, que agora está completando também 50 anos, completamente reformado, modernizado. Conta um pouquinho pra gente, ô Ganga, o que tem de novo lá no teatro. O Teatro Humberto Sinibaldi Neto, que foi uma conquista da classe artística, especialmente da classe das artes cênicas, né, que em 69 começou a ser construído e terminou em 73, né? Mas os grupos de Rio Preto viajavam para festivais e já faziam sucesso. E quando eles ganhavam o festival, aquele tempo costumava ir no gabinete do prefeito se apresentar, entregar o troféu. E aí, numa dessas idas, o prefeito Adair Vitorazzi prometeu, naquele tempo, fazer um teatro, e saiu um teatro municipal, que foi feito, a estreia foi feita com ele inacabado ainda. Não tinha ainda o piso carpetado, não tinha as paredes revestidas, porque o festival era feito na Basílica, no auditório que tinha na igreja da Basílica da Boa Vista. Aí o festival passou a fazer parte na Praça Cassuda Becker, com o Teatro Humberto Sinibaldi, e logo na frente montava-se uma arena, um circo atrás do teatro. Então o festival acontecia em 2 espaços. Depois, com o tempo, ele foi para a Praça Rui Barbosa, os teatros de rua, e hoje ele ganhou a cidade toda. Então o teatro foi passado a limpo. Nós trabalhamos com toda a parte, cabine de força nova, a parte elétrica do teatro toda nova. Nós temos todos os equipamentos hoje, uma companhia, um produtor que vira Rio Preto e agendar para o Teatro Humberto Sinibaldi, ele encontra iluminação nova, mesa de luz nova, som novo, mesa de luz nova. Projeção. Hoje é um cine-teatro. Nós temos uma tela profissional lá da Projetela, que você pode fazer cinema ali, né? Nós temos dificuldade aqui em Rio Preto para fazer uma amostra de cinema, você depende talvez de uma parceria com o shopping, que é difícil. É um cinema comercial, tem um dono, um empresário que está ali, ele não vai querer dar uma semana lá. Hoje, se a gente precisar fazer uma amostra de cinema, o municipal pode se comportar maravilhosamente bem, com um projetor de 10 mil ancilume e uma tela maravilhosa. Já testamos agora na reinauguração. Aí passamos a limpo da plateia, com poltronas novas, modernas. Ampliação do número de lugares também? Ela tinha, anteriormente tinha 386 lugares, foi para 431 lugares, né? Camarins todos novos. Camarins, eles foram numa época da história do teatro, foram colocados na superfície e com telha de eternite encostando no paredão da caixa cênica. Aquilo depois, com o calor de Rio Preto, calor, frio, se soltava, tinha infiltração de água. Às vezes tinha um ator fazendo maquiagem para entrar em cena, chovia, aí tinha que sair fora do camarim. A gente colocou esses camarins no prédio novo, que é um anexo. Então, toda a parte que estava já desfigurando a arquitetura do teatro, que eram esses puxadinhos, né? Nós colocamos tudo no anexo. Então, camarins novos, são 4 camarins novos, muito bonitos, lindos e confortáveis, para acessibilidade também. A administração, a diretoria, a administração, os nossos agentes administrativos, uma copa para os funcionários, sanitário para os técnicos, que trabalham o dia inteiro, e depois eles têm um chuveiro
para eles poderem trabalhar à noite, já tomar um banho depois de atender. Tem uma área de convivência ao ar livre para os artistas também, né? Então, aonde era o antigo sanitário do público, virou uma praça interna, que falta ainda agora uma mobília ali, talvez de ferro, mesas de banco que vai ficar no tempo, para um ator que está na cidade, já passou o texto, já reconheceu o ambiente cênico, lá no final de tarde, os funcionários também, na espera de atendimento à noite, e do lado dessa praça interna, nós temos uma sala que nós chamamos de sala de aquecimento, toda espelhada, porque o Teatro Municipal ele é para as artes cênicas, música, teatro e dança, que é as artes de palco. Então, o cantor que está pronto, pode ir para essa sala, exercitar sua voz, ver como é que está teu figurino, tua maquiagem, os de dança, fazer um trabalho de corpo, um aquecimento. Então, essa sala é um piso de palco, ela está com assoalhos, né, e um espelho para se ver antes dele entrar em cena. Logo a 3, 4 metros ele encontra a coxia para entrar em cena. Isso não tinha, e poucos teatros do Brasil têm essa preocupação de entregar uma sala, uma antessala, que é uma sala de aquecimento para os artistas e tal. No dia a dia, isso já está sendo usado. As coletivas, já aconteceu as coletivas da Vera Holtz na reinauguração. A coletiva agora do FIT, do lançamento, foi tudo nessa sala. Ficou um ambiente maravilhoso para fazer as coletivas com artistas, que tem a tranquilidade de não estar no meio de muita gente, e ali fica mais reservado. O teatro está com som, luz, conforto de cadeiras, sanitários novos para o público, com bebedouros de água, atendendo a acessibilidade. A praça foi reformada, tem 38 postinhos agora abaixo, nada que ficava no meio das copas das árvores. O teatro está com uma iluminação nova na fachada dele também, valorizando a arquitetura, do que é muito linda, a arquitetura que é de 50 anos, ela faz a gente rememorar esse minimalismo da época. Enfim, passamos o teatro a limpo para o conforto do público e dos artistas que ali vão usufruir. Secretário, a gente falou bastante do FIT, né, que é um evento que movimenta toda a cena cultural de Rio Preto, mas uma outra coisa importante de a gente falar, que também fomenta a cena cultural local, estimula a cena cultural local, a classe artística, né, é a questão do prêmio Nelson Seixas. Fala um pouquinho para a gente, em que fase a gente está dessa premiação atualmente? O prêmio Nelson Seixas, ele é um xodó da gente, porque também foi lançado em 2001 na gestão do prefeito Edinho, né, e agora hoje ele está sendo ainda com um pouco de resquício da pandemia. Ele está meio pandêmico, então nós fizemos o seguinte, lançamos ele agora nesse ano, com um valor de R$1.400.000, cresceu um pouquinho o valor dele, com um módulo A, com R$7.000, 100 prêmios de R$7.000, o módulo B, que é um módulo com um valor maior de R$20.000, 34 prêmios, num total de 134 prêmios, que vão ser agora, mais uma semana, os avaliadores vão entregar o resultado, né? Aí foram um total de 389 projetos inscritos, né? 327 projetos foram considerados habilitados e 62 projetos foram considerados inabilitados. Então passa por um crivo primeiro documental, ver se a pessoa tem direito, né? Primeiro que tem que morar em Rio Preto há 2 anos no mínimo, daí vai documentação, se for CNPJ tem que estar tudo em dia e tal. Depois que a gente entrega para a comissão avaliadora os que foram, esses 134, né? Aliás, os 327 que foram habilitados. Aí nós estamos em que fase agora? Entregamos para a comissão de avaliação. Fase de seleção. Fase de seleção. A comissão de avaliação, que a secretaria faz a avaliação documental. Isso é o papel dos meus assessores e tal. Mas aí nós temos o trabalho da comissão, que é uma comissão de gente de alto conhecimento, de notório conhecimento, que é o Antônio Carlos Sartini, que já é acostumado a fazer avaliações do PROAC, do Estado de São Paulo. A Cássia Nava já fez a avaliação do Nelson Seixas há uns anos atrás, agora volta. O Luiz Amorim, o Mário
Pragmácio e a Valéria América. A Valéria América é lá de Belém do Pará. Então, esses jurados, cada um é de um lugar, e eles trabalham individualmente, e quando eles precisar conversar, eles vão conversando até fazer a ata final. E a gente deve revelar daqui uma semana ou 2 semanas no máximo, então, os vencedores, para a gente começar a fazer os pagamentos, né? Então, nós temos aqui, num resumo mais por área, em artes plásticas nós temos 19 prêmios, 19 inscritos, né? Em o audiovisual 15, no carnaval e samba 10, cultura popular da população negra e população indígena 6 projetos, cultura LGBT que é mais 4 projetos, cultura popular folclore 4 projetos, cultura urbana e arte de rua e hip hop 5 projetos, dança em movimento 13 projetos, literatura, livro 21 projetos, música 54 projetos, música é sempre uma área muito disputada, né? Patrimônio cultural 2 projetos, produção, promoção cultural e economia criativa 11 projetos, teatro e arte circense 15. Então um total de 179 projetos, né? Dividido por área agora. Então a comissão de seleção foi publicado o nome de cada um, com os currículos de cada um, tudo. Está agora naquela fase que eles estão já quase terminando para nos entregar. Então esse é o Nelson Seixas, que é um orgulho da gente, que homenageia essa figura emblemática que foi o médico, vereador, presidente da Câmara, depois foi deputado, né, federal, Nelson Seixas, que ele dava um exemplo para todo mundo na cidade. Quando eu fazia meus espetáculos de teatro, eu mandava um convite para o Nelson, porque ele gostava muito de teatro, né? Ele chegou a ser presidente da Federação de Teatro Amador na época. Tudo. Ele ia na bilheteria e ele não usava o convite que eu mandava para ele, que é a cortesia. Ele fazia questão de pagar. Ele pagava, ele comprava, né? Aí eu dava, a bilheteria me contava, ô Nelson, cara, eu tenho mais que ajudar vocês, que vocês ficam fazendo pagamento de parcelado nas lojas, comprar tecido para cenário, figurino. Não vou nunca querer essa cortesia, porque vocês merecem a batalha de vocês. Por isso que o Nelson foi lembrado depois, em 2001, para ser um nome, né, a ser homenageado, porque ele era muito querido no meio. E reconhecia essa luta, né, da classe artística. Então, esse é o Prêmio Nelson Seixas. Secretário, a cultura está promovendo também a escuta da população em 2 temas que eu queria que você explicasse para a gente, cada um deles. Primeiro, que é o Plano Municipal de Cultura, e segundo, o Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo. O que são esses planos? Fala um pouquinho para a gente. Então, vamos falar desse que está começando agora, que é o Paulo Gustavo. O ator e humorista Paulo Gustavo, depois de falecimento, então, se pensou no país, né? E foi aprovado no Congresso, no Senado e depois sancionado na Presidência da República uma lei para favorecer os artistas que estavam aí nesse momento de pandemia ainda, muito tempo sem trabalhar, foram os primeiros que pararam de trabalhar e os últimos que estão voltando agora, né? Então esse dinheiro ele é um dinheiro que está lá no fundo, né? No Fundo Nacional de Cultura, e ele está sendo usado agora para os artistas. Então isso foi aprovado em todas as instâncias e agora os municípios têm que fazer uso dele de maneira democrática, eficiente, correta, para que tenha uma prestação de conta toda ela muito correta, sem desvio de dinheiro para coisas que não tem nada a ver. E Rio Preto teve a sua inscrição e o seu projeto, tudo aprovado, está tudo certinho com Rio Preto. Né? Rio Preto já fez a lição de casa, que primeiro nós nos cadastramos lá na Lei Aldir Blanc, né? Então, o Rio Preto se cadastrou na Lei Aldir Blanc e o Ministério da Cultura, ele preconiza o seguinte, através do Sistema Nacional de Cultura, que todos os municípios devem ter um cadastro do Ministério da Cultura, do Sistema Nacional de Cultura, ele deve ter um Fundo Nacional, um Fundo Municipal de Cultura, ele deve ter um cadastro de artistas. Tudo isso nós passamos a ter nesses 2, 3 anos que nós estamos trabalhando para deixar o município todo ele organizado e em condições de disputar esses recursos, de receber esses recursos. Hoje a cidade está organizada na sua Secretaria de Cultura. Chegou o Paulo Gustavo, nós estávamos tudo já, a parte que nós tínhamos que fazer lá atrás, já tínhamos feito por já tinha toda a expertise isso. Por ocasião do outro projeto que vocês desenvolveram da Lei Aldir Blanc. Exatamente. Aí discutimos com a classe artística, com todos os GTs do Conselho de Cultura, e definimos, então, qual era a ação que nós íamos fazer, definiu que ia ser por meio de editais, e nos cadastramos na Lei Paulo Gustavo.
Hoje nós estamos cadastrados, foi aprovado, já foi publicado, já está publicado. Quem quiser entrar na Lei Paulo Gustavo vai ver quais são as cidades que estão já, todas elas prontas para receber o recurso. Rio Preto é uma delas. Então nós vamos receber esse recurso aí, que são 3.800.000 e tanto, né? Que vai ser distribuído através de editais, que está sendo debatido, muito debatido dentro de audiências públicas. Eu já estive em 2 delas presencialmente e numa última eu fiz a presença através do YouTube, né? E a gente vê toda uma cidade organizada para entregar esse recurso na mão dos artistas. Então nós temos agora até o dia 11, todas as cidades que não se organizou ainda, tem que ter até o dia 11 para entrar nesse time de cidades pronta para receber o recurso. Então a Lei Paulo Gustavo já está tranquilo, só estamos esperando mesmo agora para terminar agora após o dia 11, a gente começa a fazer os pagamentos para os municípios. E o Plano Municipal de Cultura? Esse dinheiro ele não vai entrar na conta do município, a conta da prefeitura, ele vai entrar no Fundo Municipal de Cultura. Nós também temos o fundo que já recebeu na Lei Aldir Blanc. É só o dinheiro, aí depois de lá que ele vai sendo encaminhado. Mas o município ele que tem a incumbência de fazer isso tudo. Então, o município é muito importante. A Secretaria da Fazenda vai trabalhar nisso, né? A cultura, juntos para poder colocar o dinheiro na mão das pessoas. Agora, com relação à outra pergunta que você fez... Do Plano Municipal de Cultura? Isso já vem acontecendo, porque o Sistema Nacional de Cultura, eu falei agora há pouco, ele preconiza o cadastro, o Fundo Municipal de Cultura, o Cadastro da Cultura e preconiza mais uma quarta coisa, que é um plano de cultura para 10 anos. Então, nesse momento, nós estamos num ano de audiências públicas. Então, nós estamos fazendo audiências, que eram 3 obrigatórias do Paulo Gustavo, né? E estamos já na 5ª audiência, uma por mês, que vai terminar no final do ano, de uma audiência em cada região da cidade. A cidade foi definida com novas regiões, né? São 10 regiões, né? Foram nominadas diferente também, né? Tem a região do HB, a região de Schmidt, a região do Céu das Artes. Então, as regiões foram dividida com nova nomenclatura, e a gente está andando por cada região fazendo as audiências públicas. Nessas audiências tem todo um rito que nós organizamos com o Conselho de Cultura e a Secretaria de Cultura, que a população pode participar, tanto quem mora naquela região, como de outra região. Você pode, se quiser, ir em todas as regiões, mas geralmente ela é focada para aquela região onde nós estamos. Nós fizemos agora aqui no terminal, agora há 2 meses atrás, fizemos uma reunião aqui no terminal Pato do centro da cidade, né? Então, nós estamos na 5ª, né? Vamos para a 6ª audiência pública. Ela vai ouvindo a população e a gente termina a reunião com tudo isso registrado. Então, nós temos todo um trabalho com telão, né? Com projetor, e a população participando. O que essa região precisa? O que ela tem de bom e o que está faltando nessa região? Então, essas dicas que a população que está na audiência vai dando, vai sendo registrada. No final do ano, vai ter uma audiência maior, onde vai fazer toda a somatória de tudo que cada região falou, vão ver o que é comum e o que não é comum, que merece. E vão fazer, então, em cima desse diagnóstico, é que vai começar a escrever o plano de cultura para 10 anos. Com base nas aspirações da própria população, através dessas audiências. Exatamente. Aí sim, quando chegar 2025, esse plano começa a ser executado, né? E se daí 10 anos o governo que assumir quiser fazer mudança, ele faz observando como é que foi esses 10 anos. Não assim, cada 4 anos que chega, muda Faz tudo, do jeito que quer, tem que observar o que foi feito e propor alguma melhoria. E para isso nós vamos deixar, no repasse para outro governo, vamos deixar o plano de cultura, né, também na mão de quem vai entrar, e também tem o Conselho de Cultura, né, que vai continuar, né? Ele pode ser um organismo que vai estar lembrando, olha, o plano de cultura preconizava isso, né? Vamos experimentar isso para depois ver se, né? Enfim, estamos numa fase intermediária agora de audiências, né? Até o final do ano vão terminar as audiências e esses registros depois vão ser tabulados para depois começar a escrever o plano de cultura.
Secretário, no aspecto ainda de estimular a cultura local, a gente tem também aqueles núcleos municipais de artes e cultura, que tem mais de 1.400 alunos. Eu queria saber como que os núcleos contribuem para promover o acesso à arte e desenvolver os talentos artísticos aqui da nossa cidade. Muito bom. O núcleo de artes é também a menina dos olhos também do governo, porque é ali que as pessoas experimentam, né, vivenciar jogos, oficinas, laboratórios na área em que ele está buscando. E ele vai para lá porque ele escolheu ir para lá. É diferente de contraturno que tem na educação. Aliás, teve uma época que alguns governos confundiam um pouco. Botavam os professores que eram artistas para mexer com contraturno. Contraturno é uma outra coisa. O aluno tem no período da tarde, se ele for na escola de manhã, reforço escolar, até atividade de teatro, música, mas não, nos núcleos de arte, não. Se o cara escolheu fazer teatro, ele vai fazer inicialmente um curso de iniciação teatral, depois ele pode ir para um avançado se ele gostou, né? Mesma coisa na música e a mesma coisa na pintura. Ele pode fazer um trabalho de desenho de observação, depois ele pode ir ampliando isso aí, trabalhar com pintura, sob tela e tal. Então, o núcleo de arte, ele é dado aula por instrutores que são artistas. Então, nós geramos aí 20 empregos na cidade de gente que está num grupo de teatro, numa companhia, que é ator, que é cantor, que é músico. E aí, o núcleo de arte, ele é gratuito. Para crianças de 7 anos para cima até 80, 85 anos. Chegamos a ter alunos na pintura, no canto coral com 80 anos. Tal. Então é de 7 anos para cima, gratuito. Nós esperamos chegar nas 10 regiões. Faz parte do plano de governo chegar nas 10... Atualmente são 6 núcleos municipais. São 6, nós estamos em 6 regiões. Né? Nesse momento, os alunos que terminaram o primeiro semestre agora já fizeram a sua rematrícula. E agora nós estamos divulgando os alunos novos, se tem vaga em algum... Às vezes estão numa certa área, tem 2, 3 vagas, nós estamos divulgando agora. Então, começou hoje, do dia 3, né, até 14, são matrículas de alunos novos que querem começar em alguma modalidade. Até 14 de julho, então, novas vagas estão sendo abertas para quem tiver interesse. E quem entrar no site vai ver que tem vagas por área, dá para ele saber se vai ter vaga para ele, se não vai ter, né? Depois... Pelo site da Prefeitura, o portal da Prefeitura. Para você que não sabe, é o www.riopreto.sp.gov.br. Pode procurar lá que você vai achar. Então nós estamos com esse cronograma agora aí, né? Que vai até o dia 14. Secretário, a gente teria muito para conversar sobre cultura, é uma área apaixonante, que as pessoas gostam, as pessoas se interessam, gostam de aproveitar, gostam de praticar, né? Antes de encerrar, a gente queria falar um pouquinho dos museus, né? O que a gente pode esperar de novidades para essa área dos museus aqui na nossa cidade? Nós já temos os tradicionais museus na Secretaria de Cultura, nós temos a Pinacoteca, que tem um acervo muito rico, né, em obras de artes, tem pintores importantíssimos do Brasil, porque a Pinacoteca ela se constitui de pintores locais e pintores que vieram para os nossos salões, nossas bienais de artes plásticas e depois ganha prêmio aqui e fica o prêmio aquisitivo. Ele leva o dinheiro e a obra fica para nós. Tem muitas obras que foram fruto dessa parceria das bienais e dos salões, né? Aí nós temos a Sala Cascatinhana, que deixa ali para nós um pouco da história do Cascatinha e da Iana. O Cascatinha terminou a sua vida aqui em Rio Preto. Tem uma Sala Cláudio Malagoli, que é um pintor que, graças a ele, nós temos a fotografia pintada dos casarões. Quem vai para essa exposição, que está no 2º andar aqui no museu, ele consegue ver como que era o Rio Preto Antiga no centro, dos grandes casarões. Muitos já foram demolidos. Graças ao Malagoli, nós temos isso aí em fotografia, na pintura que ele fotografava e depois registrava em tela, né? Nós temos o Museu Naif, né, que também é uma coleção de obras de artistas naif, tanto da cidade como de fora da cidade. Nós temos o Museu Dom João VI, que ele
faz com que nossos alunos que frequentam muito gostem demais. Ele revive como é que era uma TV, a primeira TV, o primeiro rádio, aqueles rádios de válvula, uma máquina de costura que as mães tinham em casa, Singer, Vigorelli, enfim, tem muitos objetos que mostram como é que era antigamente. Por exemplo, o primeiro computador tem ali, né? Os telefones antigos, né? Então, é um museu que os alunos, quando vêm, gostam muito. Faz você reviver, né? Os avós, os papais que tinham essas coleções aí. E depois foram doando, aí virou um museu, chama Dom João VI. E nós temos o Museu do Silva, que é um museu de um pintor importante, que tem obras aí espalhadas pelo mundo todo. Que foi reformado. Que agora está para ser reformado, né? Está para ser reformado. Nós estamos com o projeto já executado, todo ele pronto, com planilha pronta, e está para entrar agora em licitação. Saindo a empresa vencedora, é uma obra para 8, 9 meses, então no ano que vem, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, a gente entrega o Museu José Antônio da Silva, ou Museu do Silva, todo ele reformado, com iluminação especial para museu, com refrigeração, né, climatização. E é um museu que tem uma importância muito grande, que vem pessoas de longe para conhecer o Museu do Silva, que são aficionados do Silva, que sabem que tem um museu, vêm para cá conhecer. E as escolas frequentam muito. E agora nós temos uma novidade na cidade, que é o Museu Ferroviário. Como a prefeitura conseguiu aí um trabalho bacana que o Jorginho do Turismo tem feito com o prefeito, de fazer a reforma da estação ferroviária, se pensou em fazer o Museu Ferroviário. Ali já tinha alguns exemplares, né, que lembra o tempo da estação ferroviária de Rio Preto e da estrada de ferro da Alta Araraquarense, e aí em cima desses exemplares que já existia ali nesse lugar, né, e de também pessoas que trabalharam na ferrovia, pensou-se em fazer um museu ferroviário. Então, hoje já tem a lei desse museu, e ele está sendo todo estruturado com a Secretaria do Turismo, né, do Jorginho, lá que é o nosso secretário colega. Lá tem já um apoio de uma museóloga, ainda em caráter de terceirização, mas também cuidamos de fazer um concurso, que vai ter um concurso para várias áreas. Dentro desse concurso vai ter a vaga de museólogo. Aí todos os museus têm um suporte técnico de uma pessoa especializada que pode nos ajudar a melhorar ainda mais os nossos museus. Então o Museu Ferroviário já é uma realidade, já tem a Thaís, que é do Museu Municipal, lá dando um suporte para o Jorginho, mas o Arlindo, que é assessor, então dedicando tempo integral para deixar esse museu também, todo ele bacana, incorporado a esse grupo de museus da cidade. Muito bem, a cultura de Rio Preto sempre muito movimentada, sempre com muita novidade. Eu queria agradecer aqui a presença do nosso secretário municipal de cultura, Pedro Ganga. Foi um prazer recebê-lo aqui, Ganga. Sempre que tiver novidades, coisas importantes para contar para a gente aqui no Prefcast, seja sempre bem-vindo. Por favor, convide quando você precisar, porque eu achei uma ideia maravilhosa, desde o princípio, quando o Daniel contou essa novidade também, né, que vocês projetaram aqui. E pode contar comigo, nós somos vizinhos aqui, né, no andar de cima. A hora que precisar, estarei aqui com vocês. E vem aí pela frente agora o FEM, né? Já estamos pensando no FEM. E você... Estou aguardando o seu convite para participar. Você é um parceiro que já convidado para fazer o brilhante trabalho que você faz na apresentação, ilustrando, né? E é muito bom, né, quando a gente está no carro e você anuncia assim, que nem hoje de manhã, né? Que é a hora que eu ouço vindo para cá, para a secretaria, agora com vocês, Carlos Alecrim. Então é bacana ver que você está pondo os artistas da nossa cidade. Né? Isso eu ouço diariamente, você fazendo a programação com nossos artistas, é muito bom. E o FEM, ele é um revelador, né? Revela os nossos artistas, revela artistas para o Brasil e traz os grandes festivaleiros para cá. E nós estamos pensando em começar ele no dia 20 de outubro. 20 de outubro, anote aí na sua agenda. O FEM, um dos principais festivais nacionais de música popular brasileira, acontece aqui em Rio Preto.
quando tem, eu não perco nenhum. Obrigado, viu, Ganga? Obrigado pela sua presença. Já está convidado de novo. E olha, eu queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Para que esse conteúdo seja cada vez mais recomendado para as pessoas que querem saber o que acontece aqui na nossa cidade. Lembrando que o nosso podcast, o nosso Prefcast, também está presente aí nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Castbox. Fique ligado, acompanhe e a gente aguarda você na nossa próxima edição, tá bom? Grande abraço aí, até a próxima.